Tudo bem, gente? E aí, a gente vai fazer essa entrevista hoje numa Aqui e Fala. Então, enquanto eu for respondendo, eu vou fazer uma maquiagem que eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Ele abriu lá uma chamada para uma bolsa de iniciação científica, e aí eu não entendia muito como que funcionava, mas eu fui porque eu tava precisando de dinheiro. As coisas, às vezes, elas são assim, né? Mas eu acho que você tem que formar e pensar o que combina com você, o que te representa e o que você vai querer fazer nos próximos anos. Vou me dedicar à carreira acadêmica? Então, vou me dedicar no mestrado, no doutorado. Ah, não, não é minha praia, pelo amor de Deus. Então, eu vou me produzir para ser artista. Que é um conselho que eu dou para quem está entrando. Aprenda a se produzir, sabe? Ninguém vai olhar para você, te pegar e tacar numa novela da Globo quando você formar. Aprenda a, tipo, se inserir no mercado. Porque a gente de humanas, a gente tem um pouco de dificuldade de ganhar dinheiro. Tipo assim, sabe? A gente tem essa dificuldade. Porque depois que você formar, você vai precisar pagar suas contas, vai precisar pagar seu aluguel. Então, você tem que se inserir no mercado. E se inserir no mercado requer que você se produza, né? Veja que área que você quer mais atuar e tal. Então, esse é um conselho que eu dou, assim. Porque enquanto a gente está na universidade, é fácil, entre aspas, você ter um lugar para ensaiar. Quando você forma, você vê que você não tem mais uma sala de arte para você ensaiar, por exemplo. Você não tem mais todo aquele apoio de colegas, de professores que a gente tem enquanto a gente está na universidade, meio que quando você forma, né? Mundão aí. Então, eu aconselho se produzir, estudar muito. Eu aconselho estudar muito, não fazer as coisas assim, estuda, sabe? Quero me aprofundar nessa área, então estuda mesmo, porque você vai ser bom no que você quer fazer, sabe? Acho que é isso. Outra coisa que a gente queria saber, né, de você, saber sobre os projetos de extensão, iniciação científica, se você fez alguma coisa, o que você fez, qual que chamou mais atenção para você, né, sobre essa sua experiência. Eu fiz. O primeiro que eu fiz foi uma iniciação científica junto com o professor Davi. Você chegou a conhecer ele? Sim, O tive uma Davi? matéria com ele. É, eu fiz uma. Ele abriu lá uma chamada para uma bolsa de iniciação científica, e aí eu não entendia muito como que funcionava, mas eu fui porque eu estava precisando de dinheiro. As coisas, às vezes, elas são assim, né? Tipo assim, lógico que me interessava, era uma iniciação numa escola e tal. Eu acho que também foi aí que começou um pouquinho eu comichar para a licenciatura, sabe? Eu peguei essa iniciação no terceiro semestre, um ano depois que eu tinha entrado aí na faculdade. Essa iniciação ela era de mediação teatral com crianças de escolas públicas aí de Ouro Preto. E aí eu fiz ela um ano. As coisas não deram muito certo nela, porque a gente, tipo, foi uma época bem complicada que a gente não estava conseguindo transporte. O que a gente queria fazer mesmo era levar as crianças para o teatro. Mas aí acabou que a gente não conseguiu fazer isso em um ano de pesquisa, porque muita burocracia, muita coisa, não tinha transporte, aí como que leva e não sei o que, essas coisas. Mas aí a pesquisa deu outros resultados. A gente, independente, a gente levou o teatro para a escola, né? A gente fazia. A iniciação era assim: tinha as ações na escola 2 vezes por semana, e aí depois você escrevia o material teórico, né? Aí eu fiz isso. Depois, logo em seguida, eu consegui entrar para o CIA da Gente. Aí eu entrei para o CIA da Gente como palhaça de hospital, porque assim que eu comecei na UFOP, eu também comecei uma pesquisa na comicidade, sabe? Na palhaçaria. E aí eu consegui lá no CIA, que é um projeto de extensão que atua em vários lugares, né? Tem na PAI, tem no hospital, é, no asilo, eu tenho onde mais? Tem um curso de violão também.
E aí era uma vez por semana como palhaça de hospital durante um dia todo, tinha as reuniões do CIA, as outras coisas que a gente fazia por fora e tal. Fiquei como palhaça, eu acho que 1 ano e meio, 1 ano e meio, 2. Depois, dentro do CIA mesmo, eu passei pro Capizi. E aí eu fiquei 1 ano dando aula para as crianças do Capizi. Então, dentro do CIA, eu aproveitei bastante, sabe? Foi um projeto de extensão, assim, que me ensinou muito. E até porque casou muito, sabe? Porque quando eu saí do hospital, foi quando eu comecei o PDG na licenciatura. Aí eu passei por Capizi para dialogar melhor com o que eu estava aprendendo na universidade. E junto com essa época do Capizi, que daí eu fiquei 1 ano, depois eu saí do CIA, eu também entrei para o Ninféias, que é onde eu estou até hoje. É o núcleo de investigações feministas, tem a coordenação da Nina. E aí, estamos aí, né, no Ninféias. Eu entrei no projeto Ninféias nas escolas, que a gente vai ensinar sobre gênero nas escolas. Eu e a Carol Reis, e depois com a Carol Moraes, atuava no ensino médio. E dentro do Unifes a gente faz muita coisa, né? Tem podcast, tem roda de conversa, a gente promove tamanho até hoje. Não pretendo sair, estamos aí, vamos ver até quanto que a gente fica. Porque o Unifes, né, para quem está entrando no The Art, for assistir isso, o Unifes ele não tem processo seletivo e ele também não necessariamente você precisa ser da UFOP. Então, se você tiver com vontade de chegar junto com o núcleo e de participar das ações, você não precisa ser da UFOP. Então, eu formei, mas eu vou continuar indo um tempinho até quando der, né? Quando não der mais, aí eu vou sair. Então, eu participei dessas 3 coisas durante o... eu fui monitora de caracterização também. Teve um semestre que eu fui monitora da Thalita. Foram essas coisas que eu fiz. Uma frase ecoa nos meus ouvidos desde criança. Quem a pronuncia é a voz da mãe. Não a da minha mãe, mas a de uma tia, uma irmã mais velha, ou da mãe de uma amiga. É uma frase ríspida, matronal, dirigida ao comportamento de outras mulheres. Isso é o que eu mais gosto, assim, né, dos projetos, das coisas que acontecem, né, entre aspas, por fora ali, entre a universidade e a comunidade, assim, né. E vem cá, no ano que você chegou, conta pra gente um pouquinho, de como que estava o contexto político, tanto do país quanto do próprio departamento, da própria UFOP, né, como que foi para você essa chegada? Porque a gente sabe que muita gente também começa a vida política na universidade, assim, né, no sentido Uhum. de se inteirar. Então queria saber sobre isso, e não só também, mas como foi sua chegada num geral, as coisas que te impactaram, né, expectativas que você acabou criando sobre a universidade, enfim. Olha, tava bem naquela época da Dilma, né? Esse período aí que eu cheguei. E assim, é isso. Meu início de consciência política e de realmente estudar sobre isso e saber foi na universidade. Nossa, gente, imagina, eu sempre falo que eu era tão da roça, eu juro pra vocês, eu era muito bicho do mato, eu não sabia nada, nada, nada. E aí, tipo, foi um choque pra mim o primeiro ano em Ouro Preto, assim, não vou. Foi muito bom, mas foi um choque, porque conheci pessoas do Brasil inteiro. Eu pude perceber que as coisas não eram só como eu conhecia, sabe? Eu acho que o mais valioso que eu carrego comigo até hoje é poder ter conhecido pessoas de tudo quanto é jeito, de todo canto do Brasil, porque quando você vai para a universidade pública, você conhece o Brasil inteiro. Você conhece pessoas de quase todos os estados, né? Você conhece culturas muito diferentes, modos de comportamento, realidades muito diferentes das suas. Então, você abre o seu campo de visão, você nunca mais vai fechar, sabe? Eu sou muito grata por ter me mudado, por ter tido coragem
de me mudar e ter ido. Eu sou muito grata pela universidade pública por ter me proporcionado essa experiência, sabe? E foi na universidade que eu conheci a luta feminista, que eu comecei a me interessar mais por política. E foi aí que eu passei de uma pessoa que, como a gente aprende, né, entre aspas, que a gente tem que ser, ai, não gosto de política, não sei o quê. Eu aprendi que a gente precisa disso para viver, né? E ser artista é ser político, porque você tem eu não acredito em arte neutra, sabe? Por mais que a pessoa tente, vou tentar fazer uma coisa aqui no meu olho que eu tô inventando agora. Vamos ver se vai dar certo. Tô gostando, tô achando interessante. Vamos ver. E aí, porque assim, tem artistas aí, né, que falam que assumem essa neutralidade aí e tal, e tentam separar a arte da vida, que não sei o que. Mas, gente, não existe isso, sabe? Você, no fim das contas, você vai ver que não é assim que as coisas funcionam. E aí eu comecei a estudar muito, sabe, Raquel? Porque eu via que eu sabia muito pouco sobre tudo, assim. E eu não gosto de falar coisa que eu não sei. Então, eu comecei, foi com a Valioso isso universidade, daí é valioso. foi. Valioso isso aí que você falou. É, eu detesto, sabe? Porque às vezes a gente vai muito na onda. Por exemplo, quando a Dilma tava naquele rolo lá, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu não achava que era uma coisa tão séria igual hoje, como eu enxergo que é tudo que aconteceu com ela, né? Todo o peso que aconteceu com ela, não só para a democracia, mas também para a luta feminista, porque se a gente for analisar, o governo dela foi uma cara do machismo, do jeito que o Brasil trata as mulheres, né? Principalmente quando elas assumem cargos geralmente colocados por homens. E aí tiraram ela para colocar esse símbolo aí da masculinidade, né? Esse homem todo viril aí e tal, do exército, né? E tal. Mas enfim, então na época eu não tinha muito essa consciência e tal, então eu meio que não me envolvia tanto, sabe? Eu lembro que quando estourou a greve, um tempo depois, que teve a ocupação dos departamentos, eu fiquei um tempo nas ocupações, mas aí eu vi que, tipo, eu não gostava da sensação de não saber o que eu estava fazendo, sabe? Eu não entendia muito. Então eu passei um tempão, assim, nas ocupações, mas depois eu saí. Logo depois eu acho que acabou também. E aí, hoje em dia, é isso que eu carrego para mim, assim, eu sou muito mais interessada, mas eu não como que se diz? Eu tento não falar coisa que eu não sei tanto, porque às vezes a gente vai um pouco na onda, sabe? E aí é tipo quando tiraram a Dilma. Muitas amigas minhas hoje falam que na época apoiaram, mas aí depois elas viram que não era aquilo. Então meio que foi uma coisa de onda, do mesmo jeito que talvez foi uma coisa de onda a eleição do Bolsonaro, não sei. Então eu sempre tento estudar, assim, coisas que eu não sei, eu pesquiso e tal, mas é difícil, porque quando chega mesmo nas eleições que a coisa meio que tipo, em quem que eu realmente acredito? Eu votei no Boulos na última eleição. Pouquíssimas pessoas votaram nele, né? Mas é isso. Eu acho que se interessar por política também é fazer o que você acredita, sabe? Eu lembro que naquela época tava um rolo das pessoas votarem no Ciro, né, para desviar, para ver se o Ciro ganhava do Bolsonaro. E ai meu Deus, e aí dividiu o voto, um pouco foi para Haddad, um pouco foi pro Ciro e tal. E aí eu meio que louca no meio daquilo lá, eu lembro que eu voto em Congonhal aqui ainda, eu vim para cá e eu falei pro meu pai que eu achava que eu ia votar no Ciro, porque eu tava desesperada, não queria que o Bolsonaro ganhasse, eu não sabia o que eu fazia. Aí meu pai falou assim: "Você acha que é uma estratégia boa? Você não acha que você tem que votar em quem você acredita?" Eu falei: aí ele: "Você acredita no Ciro? Você acha que ele te representa?" Eu falei: "Não, mas", eu falei assim: "Então você vai votar em quem você acredita". Aí eu fui lá e votei no Boulos. Mas aí no segundo turno
Deu no que deu, né, Brasilzão. Vamos ver se esse ano não dá de novo, porque esse ano Nossa, isso é muito chato, né? Assim, ou né, saindo um pouco do personagem da entrevistadora, eu também fico muito chateada, assim, de às vezes olhar e falar assim, cara, olhando para partido, qual partido que eu acho que eu realmente queria fomentar, né? Ah, Ah, esse partido aqui. E aí o Brasil entra numa polarização que você se vê obrigado a tomar um lado da coisa, assim, né? uhum. Ou você vai para cá ou você vai para lá. Muitas vezes a gente acaba julgando uma pessoa que acabou optando por isso, né? Justamente por ela não ter ido pro lado que você foi, às vezes, assim, né? Enfim. Mais assuntos que a gente poderia até criar mais rodas, assim, também, dentro do departamento, assim, né? É. E em relação aos professores do departamento, assim, dos cursos, a gente queria que você falasse um pouco sobre o que, que você acha do corpo docente, tanto do bacharelado, como você teve experiência dos dois, né? Tanto do bacharelado quanto da licenciatura. Uhum. Pode citar nome se você sentir a vontade de falar, por exemplo, esse professor, aquele ali, para mim foi uma inspiração, foi um mestre, né? Uma mestra. Uhum. É, se for o caso também, se quiser falar de professores que às vezes poderiam melhorar, o que que você acha que poderia melhorar, ou dar uma geral também, fica à vontade, assim. Olha, eu acho assim, gente, para começar, eu acho a universidade pública perfeita. Eu defendo com unhas e dentes, assim, não falo mal da universidade pública, porque eu acho que, nossa, são experiências incríveis que você vive na universidade pública e o ensino é muito bom. Eu acho que em como todos os lugares, não tem como fugir disso. Universidade pública, particular, escola, todos os lugares vai ter quem trabalha menos e quem não tá muito aí com o que faz. Por, sei lá, já eu não vou julgar cansaço de professor, por exemplo, porque é foda mesmo, sabe? Às vezes já faz muitos anos que você tá na profissão, às vezes, sei lá, você tá numa crise ali com você mesmo. Eu não sei, os motivos a gente nunca sabe, mas sempre vai ter alguns professores que você vê que dá uns miguezão lá e que já faz algum tempo que sempre ensina a mesma coisa e não tem interesse de inovar, sabe? Então, dentro da universidade, eu tive tanto experiências maravilhosas com professores e professores incríveis, quanto também não tive experiências tão boas assim com outros, sabe? Que a gente via que, meio que tava levando ali de qualquer jeito. É isso que eu não gosto muito. É, tipo assim, é, eu não. Como que eu explico isso? Eu acho que no meio artístico, no nosso meio, é um pouco mais fácil de dar um migué, sabe? Não sei se eu tô falando besteira. Não sei se na exatas é assim. Eu nunca tive aula de exatas, então eu não sei. Mas às vezes, você percebe que um professor tá ali falando de alguma coisa, mas não é, sabe? Então, tive experiências não tão boas, mas também pode ter sido porque eu não me identifiquei, eu, como aluna, não me identifiquei com o professor. Pode ser que se eu falar um nome aqui, vai vir uma pessoa e vai falar, não, mas eu gostei e tal. Então, também é uma coisa muito pessoal. E tive professoras e professores maravilhosos, né? Quem? Neide, Nina, Áquila, que a gente fez a matéria junto, perfeita. Ai, não vou lembrar o nome de todo mundo. A Letícia foi maravilhosa, as disciplinas dela. A Thalita, a Raquel. Deixa eu ver quais mais que me marcaram muito. Eu acho que foram essas, assim. Tipo assim, foram professoras que agitaram, sabe? Que me mostraram muitas possibilidades de ser professora, de ser artista. São professores que não ficam no óbvio, que se movimentam. Eu acho que isso que é o mais importante. Você escutar, você ter escuta e você não ficar só no óbvio, sabe? Porque, por exemplo, a Nina, ela é uma professora que ela
sempre ensina as mesmas coisas, todo semestre. Ela sempre usa metodologias parecidas, mas ela sempre inova em alguns outros lugares. Então, ela nunca está no óbvio. Você nunca vai chegar, você não vai entrar na UFOP e todo mundo vai te falar: a aula da Nina é assim faz 10 anos, porque tem alguns professores que sim. Você sabe exatamente o que o professor dá em cada período e, tipo, não muda. Então, eu acho que, que essa coisa de se movimentar, sabe? E eu tive mais experiências, eu tive discussões que me alimentaram mais na licenciatura. Mas aí isso é um caso particular meu, assim, entendeu? Talvez porque quando eu estava no bacharel eu também era muito novinha, estava aprendendo e tal, não tinha muita experiência. Pode ser que influenciou, porque quando eu fui para a licenciatura eu já estava, né, com a experiência lá do bacharel. E aí foi isso, assim. Acho que é isso. Legal, muito bom, muito valioso. Acho interessante os nomes que você traz, assim, né? Esse espaço também que você deixa para as pessoas terem as próprias opiniões, né? Isso é muito importante também. E críticas muito construtivas. Ela, a outra mulher, está se exibindo. Olha lá, adora se mostrar. Só faz isso para aparecer. Gosta de se mostrar. Você acha? Essa gente faz isso para aparecer. Exibir-se parecia um risco especificamente feminino. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Eu sou Helena do CA e a gente está aqui hoje para passar a entrevista com a Júlia, que está se formando em licenciatura, e a Raquel do CA também vai entrevistar ela. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença, Júlia, Raquel, todos que estão assistindo. E é isso, podemos começar. Muito obrigada, viu, Helena? O perigo estava na exposição. Os homens, aprendi depois, expunham-se, mas essa operação era intencional e circunscrita. Para uma mulher, expor-se tinha mais a ver com uma espécie de descuido e perda da noção dos limites. As donas de coxas grandes, velhas e cheias de celulite se exibindo na praia. Então, vamos lá. Você perguntou a minha idade, Raquel? Sim, se você puder falar o seu nome já falou, né? Mas sua idade, qual cidade que você veio, Tá. e coisas sobre si, assim. Uhum, Uma apresentação. Quem é Júlia? tá. Bom, eu tenho 25 anos, eu sou de Congonhal, que é uma cidade no sul de Minas. Ela é uma cidade pequenininha, tem, não sei se está com 11 mil habitantes, por aí. Eu entrei na UFOP no final de 2015, eu passei na turma do 15.2, quando eu fiz o bacharel. E aí eu me formei no bacharel em direção teatral, e aí eu peguei o PDG para licenciatura. Então eu já tenho um diploma, né? E aí eu quis muito, porque assim, quando eu estava quase terminando o bacharel, me deu uma crise existencial que eu queria fazer licenciatura. Aí, porque quando a gente entra na faculdade, não sei vocês, não sei como que foi para você, Raquel, mas eu não tinha noção de como que eram os currículos. Eu não tinha total noção, sabe? Então, depois que eu entrei, que eu descobri que eu me identificava mais com a licenciatura. Mas aí eu já tinha feito muito do curso, eu decidi terminar para fazer a licenciatura depois. E aí eu tô na UFOP desde 2015, aí eu me formei agora. Acho que é isso, assim, as áreas que eu mais me identifico dentro das artes cênicas é caracterização, né? Então, figurino, maquiagem e tal, é a minha praia, assim. Acho que é isso. Nossa, muito legal, Júlia. Você tocou num ponto assim que é muito recorrente mesmo no curso, assim, né? A pessoa entra para licenciatura querendo bacharelado, entra para bacharelado, aí passa para licenciatura. Uhum.
E assim, em relação à sua trajetória, assim, do teatro, né? Desde que você começou a fazer, como que foi para você? Quais áreas que já te atraíam antes? E como que você decidiu que ia ser esse curso que você ia fazer? Ah, quer saber? Vou fazer licenciatura, não. Vou fazer artes cênicas, mesmo sendo bacharelado, né? E aí você pode até aproveitar e falar um pouco mais sobre essa transição, do porquê que, de repente, mesmo você tendo um interesse muito grande em uma área que é do bacharelado, né? Que é a caracterização, Uhum. ainda assim você teve uma atração, talvez, né? Me corrija se eu estiver errado, muito maior pela licenciatura. Ó, foi assim, como eu disse, né, Congonhas é uma cidadezinha muito pequena. Então aqui nunca teve um, um circuito cultural, assim, sabe? Aqui tem muita festa da igreja, tem rodeio, tem essas coisas assim. Mas teatro mesmo, ou coisas mais diferentes, nunca teve. Só que eu sempre gostei, assim, dessas coisas, sabe? Eu sempre gostei de cinema e tal. E quando eu saí do ensino médio, eu consegui um emprego num cartório. E aí eu trabalhava no cartório de registro numa cidade vizinha aqui, que é em Pouso Alegre. E aí eu, tipo assim, eu tava. Nessa época eu fiquei, gente, não é isso, mas também não sei o que que é. É muito foda a gente sair do ensino médio e tão novo já, né? Tipo, e assim, como eu nunca tinha saído de Congonhal, nessa época eu também era muito ingênua, assim, eu não conhecia muito das coisas, eu nunca tinha ido pra uma cidade grande, né? Tipo, nunca, eu não sabia como que funcionava as coisas, assim, no mundo fora desse mundinho que eu conhecia, que é mais roça, cresci muito na roça. Então, eu não sabia muito bem como que as coisas funcionavam, sabe? Tipo, eu sabia que eu queria ser artista, mas eu não sabia como. O que que eu tenho que fazer? Tenho que, sei lá, pegar minhas malas e ir pra São Paulo, a hora que eu chegar lá, eu vou fazer o quê? Sabe? Vou fazer um curso, tenho que conhecer alguém, não sei. E aí, eu sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu entrei num cursinho desses particulares de Enem. E aí eu trabalhava o dia todo e fazia esse cursinho à noite. Nesse cursinho à noite, tinha um professor de artes chamado Emerson, que formou na UFOP. Ele é da primeira turma do The Art. Assim que abriu a Artes Cênicas na UFOP. Ó, tô esquecendo da maquiagem, vou voltar aqui a fazer. Já passei a base. Aí, assim que a turma abriu na UFOP, ele fez. E ele é um ótimo professor, Emerson. Depois eu te mando esse vídeo, estou te elogiando aqui. Porque ele é a causa de eu ter ido para a UFOP. Ele é um ótimo professor. E sabe quando você tem uma aula tão boa com um professor tão incrível que você pensa, ai, é isso, sabe? Foi isso. E aí eu perguntei para ele onde que ele tinha formado. Ele falou que era na UFOP. E aí eu pensei assim, bom, Ouro Preto não é uma cidade tão grande, é Minas, porque na época, eu tinha um medinho de ir pra São Paulo, assim, sabe? Eu era meio bichão do mato. Aí eu pensei, Ouro Preto não é tão grande e tal, parece ser uma cidade legal, não sei o quê. Gente, eu juro pra vocês, eu taquei a minha nota no Enem e esqueci. Sabe como que eu fiquei sabendo? As Repúblicas começaram a me mandar mensagem. Parabéns pela aprovação, não sei o quê, porque eu não achei que eu ia passar. Eu, tipo, coloquei a nota, mas não vou passar. Aí eu fiquei sabendo, e aí, gente, foi uma loucura, porque eu simplesmente larguei o meu emprego e fui. E quando eu cheguei em Ouro Preto, eu sempre, a cada ano que passava, assim, eu sempre tinha muita certeza de que eu queria ser artista mesmo, que era isso que eu queria. Mas, com a experiência, eu fui vendo que eu gostava mais da licenciatura, porque, apesar também de gostar muito da caracterização, eu vi que eu queria isso para mim, sabe? Em algum momento da minha vida, dar aula e tal. E eu me interessava mais no currículo da licenciatura do que no bacharel, porque o currículo do bacharel como que eu posso explicar? Eu tive, lógico, experiências incríveis com os professores do bacharel, mas eu achava que as discussões que eu
me identificava mais estavam no currículo da licenciatura. Tipo, as matérias de pedagogia e tal. E realmente eu gostei muito. Esses 2 anos que eu fiquei na licenciatura pelo PDG, eu vi que era isso que eu tinha que fazer mesmo, porque eu me identifiquei muito. Foi, assim, muito engrandecedor para mim, sabe? Então, uma dica que eu dou para quem está entrando é analisar bem os currículos, sabe? Analisar como que é a cara do curso, porque às vezes você entra, tipo, eu fui para Ouro Preto, gente, eu não fazia ideia. Eu cheguei no primeiro dia de aula, tipo, expressão corporal, sabe? Começaram a falar assim, Stanislavski, Breschel, que eu nunca tinha feito teatro nesse sentido, já tinha feito na escola, sabe? Mas aí foi isso, foi por causa desse professor do Emerson que eu fui para o FOP fazer artes cênicas. Que bacana. Eu achei muito interessante, Júlia, um comentário aqui que, né, que quando você começou a falar de uma coisa muito real, assim, né, que não é só aquela coisa que a gente fala, Júlia, muito prazer, faço isso, faço aquilo, você deixou a maquiagem, assim, né, nossa, É, que você deixou eu a maquiagem, porque parece que vai lembrando, assim, né, e é muito inspirador a gente ver pessoas como você, assim, né, tendo essa surpresa, iniciando no curso. Teve uma pergunta que surgiu quando eu estava fazendo uma entrevista com o Vitor, que foi a respeito do teste de aptidão, por exemplo, né? E aí puxando um pouco disso que você falou da questão da expressão corporal, de repente você não ouviu falar sobre isso, né? E aí eu perguntei para ele, vou fazer essa pergunta para você também. É uma pergunta, inclusive, que não estava no nosso roteiro, mas que eu acho que é muito pertinente, sobre qual que é a sua opinião sobre a possível mudança e possível volta do teste de aptidão no bacharelado. No bacharel. Então, quando eu. Isso era um problema para mim também, sabe? Porque quando eu pensava em fazer artes e pesquisava umas universidades, eu via que tinha o teste, né? E aí, quando eu fui para o Preto, e eu vi que eu tinha passado e tal, que era para ir lá fazer a matrícula, eu achei estranho, porque eu pensei que ia ter o teste. Então, eu cheguei, eu não sei se foi no meu período que o teste acabou, se foi um período anterior. Mas eu lembro que eu cheguei lá na secretaria do UFOP, né? Eu falei, moça, é só a matrícula mesmo? Não tem teste? Aí ela falou, não, agora a gente tirou, não tem mais o teste. E aí, a minha opinião é a seguinte, eu não acho que tenha que ter. Por quê? Porque eu acho que estar numa universidade entrar numa universidade já é muito difícil. Eu não acho que, na realidade que a gente tem no Brasil, a gente tinha que dificultar mais, sabe? Porque, por exemplo, eu sou do sul de Minas, são mais de 500 quilômetros até Ouro Preto. Eu não sei se eu iria para fazer um teste, sabe? E eu não sei se eu teria dinheiro. Na época eu trabalhava registrada. Eu não sei, eu não poderia largar o meu emprego e fazer um teste. E essa é a realidade da maioria das pessoas, sabe? A maioria das pessoas trabalham, enquanto estudam, continuam tendo que trabalhar e tal. Então, porque o que acontece? Eu nunca tinha feito teatro antes de entrar na universidade, só na escola, que daí não conta, né? Tipo, fiz já na escola. E eu sempre me dediquei muito, eu sempre me esforcei muito. E é lógico que a faculdade, ela é tipo 4 anos, ela é só uma parte da sua vida, sabe? Você não vai sair pronto da faculdade. Então, por que você já tem que entrar bom? Por que você tem que passar por um teste e aí eles vão ver que, tá, serve para ser artista? Tipo, quem decide isso, entendeu? Por que você tem que passar por um teste para decidir, beleza, você pode entrar aqui na faculdade? Porque talvez eu não passaria num teste. Eu, lá atrás, com 18 anos, com a zero experiência que eu tinha, às vezes eu não passaria. E eu considero que eu cresci muito como artista dentro da universidade, entendeu? Porque eu acho que tudo a gente aprende. Eu acho que não tem talento. Tem estímulo, lógico. Eu sempre tive muito estímulo na minha família. A minha família é uma família que lê muito, aqui em casa sempre teve muita revista e tal. Mas eu não acho que tenha talento. Eu acho que tudo a gente aprende. Então, para que fazer um teste, sabe? Para entrar numa universidade? Eu não acho que
Eu não acho que tenha que ter. A minha turma não teve. E a minha turma era uma turma tão. O problema é que foram acontecendo coisas da vida, muita gente foi saindo, sabe? Mas era uma turma tão legal, assim, quando a gente entrou, então não vejo necessidade. O que você Legal. acha? Que as né, vou voltar à pergunta. Entrevista não é comigo. Mas eu ia falar justamente que eu acho muito importante, assim, a gente começar a trazer esse assunto, assim, né? Que ele surgiu, assim, quase como um boato, e aí acho que vocês, né, que são justamente, provavelmente, também não tenho certeza do que eu tô falando, né? A primeira turma que Eu entrou acho que sem teste, acho foi. muito válido puxar esse assunto direto com vocês, assim, né? E vamos ao que interessa novamente, outra coisa, porque tudo interessa em mim, né? Parabéns! Respirou fundo? Ai, nossa senhora, respirei. Respirou, porque o povo, a gente ouve falar que a gente não consegue respirar direito, né? Quando a gente está. Nossa, menina. E qual que é o tema do seu TCC, assim? Qual que é o tema dele? Conta pra gente. Então, né? Em 2019. Peraí, deixa eu decidir se eu vou fazer um delineador nesse olho. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu faço. Eu queria fazer um azul, mas eu não sei se eu dou conta de fazer o azul e conversando. Vamos ver se eu sou boa mesmo. Esse é o teste. Hoje vai ser o teste. Pior que eu tava bem pensando no azul, você acredita? Você Eu tava? olhando as cores que você tá botando, falei, azulzinho aí, eu gosto do azul. Vou fazer o azul então. Ai, Deus me guarde. Peraí, eu vou fazer o negócio primeiro, aí depois eu passo. Então, meu TCC foi o seguinte. Eu fiz em 2019 a Isadora Matricard, que formou no período passado, aí na UFOP, também na licenciatura. Ela falou assim: ai, por que a gente não vai fazer um estágio no IF? Porque aí em Ouro Preto tem um IF, né? Para quem não sabe. E, tipo, a gente faz estágio na licenciatura, nunca ninguém tinha falado de um estágio feito no IF, sabe? Parece que nunca tinha passado na cabeça fazer um estágio no IF. Aí vamos fazer um estágio no IF. Para quem não sabe, IF é uma escola técnica, né? Cada região aí de Minas, assim, tem cursos técnicos integrados com os cursos do ensino médio de acordo com o interesse da região. Então, tipo, os cursos técnicos de Ouro Preto é mineração, metalurgia e tal. O IF aqui de Pouso Alegre, do sul de Minas, já é diferente, já são outros cursos, edificações, engenharia, essas coisas. E aí a gente foi, nós demos, assim, eu falo, gente, que foi uma benção, uma sorte de encontrar com a Ana Carolina Abreu. Ela tem apelido de Cataguases. Você conhece ela, Raquel? Ela é ex-aluna da UFOP Não, também. não conheço. Não? Ela é uma pesquisadora incrível. Ela é maravilhosa, é uma professora maravilhosa. E aí a gente deu a sorte dela estar lecionando lá. Ela estava como substituta. E aí ela recebeu eu e a Isadora super bem. E ela estava lecionando a partir do livro didático que trouxe o ensino da cultura afro-brasileira e indígena, né? Que se tornou obrigatório, o da afro-brasileira, a partir da Lei 10.639. E aí ela falou pra gente, olha, os próximos conteúdos que eu vou ensinar aqui é cultura afro-brasileira e indígena. Qual que vocês querem? Aí a gente, tipo, não sabemos nada sobre isso. É, Tipo, também. nunca aprendemos na faculdade, nem na escola. Somos mulheres brancas. A gente ficou, tipo, travou, me tendo, né? Aí a gente falou isso com ela, da nossa insegurança e tal. Aí ela falou que não, que se a gente estudasse, ela ia nos ajudar, né? Claro que se a gente falasse alguma coisa equivocada, ela estava lá. E que, como é uma lei, não são só pessoas negras ou indígenas que vão ensinar, né? São os professores que estiverem. Né? Inclusive, isso foi uma coisa que a gente levantou nas nossas aulas, né? A falta de professores negros e indígenas. E aí a gente foi, a gente
optou pela afro-brasileira, porque eu sou de terreiro, e aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte então, como eu vou me sentir mais segura de falar sobre religiosidade, vamos focar na Umbanda, e aí a gente traz os orixás, e a metodologia vai ser eles produzirem performances e instalações. Aí ela gostou da proposta e a gente fez isso. Então, o meu TCC é sobre isso. Eu analiso algumas performances que os estudantes fizeram a partir de 12 principais orixás que a gente levou. E aí, só que para analisar essas performances, primeiro eu falo do contexto histórico do Brasil, né? Do motivo da criação da Lei 10.639, da colonização, da escravidão e tal. No segundo momento, eu vou falar sobre a Umbanda e sobre os orixás, e aí eu falo sobre as resistências, né? Então, eu trago o contexto de exploração, mas eu também trago as resistências. E uma dessas resistências são as religiosidades, né? A Umbanda e o Candomblé. E aí, no último momento, eu analiso algumas performances escolhidas a partir de critérios que eu e o orientador, que foi o Rocco, nós escolhemos juntos. Então, teve presença de aspectos rituais de terreiro, foi um dos critérios, novas formas de ocupar a escola e presença da subjetividade dos estudantes foi outro, não distinção de gênero nas performances foi um também, e o outro foi a presença do mesmo mascaramento em duas específicas, que a partir da mesma máscara elas fizeram performances bem diferentes, sabe? Foi isso, meu TCC. Caramba, Júlia, muito legal. Muito legal. Nossa, a importância disso é muito grande, assim, né? Muito grande mesmo. E como que foi esse processo, assim, dentro do contexto da pandemia? Então, aí esse estágio não foi feito, né, no contexto de pandemia. Ele foi feito em 2019, no final do ano, e aí é engraçado porque ele foi o estágio Regência 1. Eu tinha que fazer o outro. E eu e a Isa, a gente ia fazer no IF de novo. Só que aí em 2020 estourou a pandemia, e aí tudo fechou. Eu lembro que a gente chegou aí um dia lá no IF, e aí na outra semana já fecharam tudo, e eu acabei depois fazendo esse estágio através do Ninféias de forma online. Então, ele foi presencial, tem fotos incríveis, de verdade, gente. Nossa, quando eu colocar o artigo no repositório, vocês pesquisarem lá, vocês vão ver as fotos, as nossas performances, elas ficaram incríveis. E aí, produzir esse TCC no contexto de pandemia foi, assim, extremamente exaustivo. Extremamente, extremamente. Porque o que aconteceu? A gente ficou sem aula 2020 inteiro, né? Teve aquela. Como que chama? O que teve no final do ano? Que foi 2 meses de aula só? Período remoto? Aí, no final de 2020, abriram umas aulas lá que foi só 2 meses, as disciplinas, lembra? Não foi o semestre Sim. certinho. E aí, eu não fiz, na época não tinha nenhuma disciplina que eu poderia fazer. E aí, em 2021, eu lembro que as aulas começaram em janeiro. E aí, 2021 foi assim, de janeiro até dezembro, quase sem férias, porque a gente fez 3 períodos em um ano de forma remota. Ninguém sabia muito bem como que isso ia funcionar. O que a gente descobriu? Que a gente fica trilhões de vezes mais cansada no período remoto do que no presencial. Então, se você fazia 6 disciplinas no presencial, que já é cansativo, no remoto é praticamente impossível, sabe? Pela primeira vez, porque esse ano eu voltei para casa da minha mãe, né? Que eu tava. Depois que eu saí do CIA ficou meio difícil, aí eu voltei para cá. Pela primeira vez, eu chorei de estresse, sabe? Eu saía da aula porque eu não estava mais aguentando olhar para o computador. Então, isso foi muito difícil, porque nos meus planos eu queria ter formado no meio do ano, mas eu não dei conta por causa do período remoto, porque eu não conseguia passar tantas horas na aula e ainda depois ter cabeça de ficar horas no computador escrevendo um artigo. Então, eu tive que deixar para o último período, que aí as disciplinas já teriam acabado.
E aí eu conseguiria fazer. Então foi bem estressante, assim. Eu venho de um ano muito cansativo, muito mesmo. O período remoto eu acho que não foi fácil para ninguém, né? Não foi para mim, não. Tipo, trouxe experiências boas? Trouxe. Por exemplo, a apresentação do meu TCC online, minha família inteira viu, meus amigos, cada um viu um canto, assistiram. Isso foi muito massa, né? Teve algumas coisas boas, mas muito cansativo. Então foi uma experiência, assim, legal. Eu gostei muito do meu artigo. Eu acho que o meu artigo ele me representa bastante, mas muito cansativo por conta do período remoto, sabe? Não sei se vai voltar agora, vai voltar presencial? Esperamos que sim. É. Esperamos que volte em março, né? A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos 2 meses aí, por conta das chuvas, das variantes e tudo Ah, mais, né? ai, ninguém aguenta mais o período remoto, gente. Tá Mas complicado. é isso, né? E tá recorrente também isso, assim, é uma coisa que a gente tá percebendo, essa reclamação. É em relação à sua perspectiva daqui para frente, né? Formou. E agora, né? Aquela pergunta que todo mundo faz. Formei, tá? E agora? Pra onde que eu E vou? agora? Mas, né? Sou um caso muito específico, porque eu sou meio doida. Eu tô fazendo mestrado já, né? Não sei se você sabe disso, Raquel. Eu tento não tocar nesse assunto para as pessoas não acharem que eu sou louca. Mas o que aconteceu em 2020? Eu tinha saído do CIA e tal, como eu já falei, né? E aí eu já tinha formado no bacharel. Então eu precisava de uma renda. Eu já fiquei assim, eu não estou ficando assim agora, né? Quando eu formei no bacharel, que eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou arrumar da minha vida? E aí eu precisava de uma renda, ao invés de procurar aula para dar ou de investir em ser artista, eu investi em passar no mestrado, porque era isso que eu queria no momento, sabe? É isso que eu tenho mais facilidade, eu tenho facilidade com a escrita e tal, então eu achei que a carreira acadêmica seria uma boa para mim. Então eu escolhi o mestrado, eu escolhi pensando assim, ai, de boa, né? Eu tô terminando a licenciatura, aí eu faço os dois juntos um pouquinho e tá tudo certo. Mas aí, né, eu vi que não façam isso, crianças. Eu quase surtei. Um conselho, tenham paciência, tá? Eu sou ariana, não tenho paciência. Tem, às vezes, então eu não tô nesse momento agora. No momento agora eu tô só pensando em terminar o mestrado, que vai ser em março do ano que vem. Então agora eu vou ter tempo para me dedicar nisso e tal. Acho que é isso. E tinha mais uma pergunta, né, que eu esqueci. Que era pro orientador e banca. O que Ah, você é. diria, assim, Então, pra eles? peraí que eu vou só passar um... Ó, terminei a maquiagem, vou passar um brilho aqui na boca. Nossa, mas ficou bonita, hein? Gostou? Ó, eu Caramba. passei. Eu passei a sombra azul, mas ela ficou roxa, mas... Nós destacou todo seu... Que olho bonito que você tem, né? Ah, você acha? Eu acho a cor super brilhante. Destacou seu olho, sabe? Ah lá, a Regiana tá falando também. Eu gostei bastante. A maquiagem ficou maravilhosa. Obrigada. Bom, cadê? Eu vou olhar pra câmera aqui, né? Ai, fala pra eles. Ai, minha banca e o meu orientador, minha banca Neide, professora Juliana, e o meu orientador Marcelo Rocco. Eu tenho muito a agradecer vocês. É imensurável todos os ensinamentos e todas as trocas que vocês me proporcionaram, tanto na graduação quanto nesse artigo. Eu sou imensamente grata. Vocês são pesquisadores, né? O Marcelo é um pesquisador, e Neide e Juliana são pesquisadoras muito sérias e comprometidas que eu admiro de coração. É isso. Que lindo. Júlia, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite, ter trazido essa grande transformação de Júlia aqui na telinha também, enquanto a gente conversava. E também, assim, dizer que isso aqui que a gente está fazendo, ele vai ficar registrado e é uma forma de inspiração, sabe? Então, saiba que você vai se servir de inspiração para alguém, que alguém em algum momento vai assistir, vai falar, nossa, que bacana, o que ela fez, né? A gente sabe que essas coisas têm muito valor.
sem contar todos os conselhos também que você deu em relação à questão política, enfim. E aí deixo meu abraço, meu beijo no coração para você, parabéns de novo. Se você está fazendo mestrado, em algum momento a gente vai se cruzar aí, se tudo der certo. Sim, E passo a palavra para Helena fazer o fechamento para nós. Um beijo, viu? um beijo. Bom, obrigada, Júlia, por todos os compartilhamentos. Nossa, me identifiquei com muitas coisas que você falou, assim. Eu fechei a câmera por causa da internet, né? Mas eu estava aqui só concordando com muitas coisas. E sua maquiagem está muito linda também. Não sei se... Pena que a câmera dos computadores não pegam direito, né? Mas vou chegar perto pra vocês verem. Gostei também. E é isso, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu TCC, pela conclusão e por todo o seu trabalho político aí. Que eu lembrei que eu vi você na Ingressada falando sobre linféias e eu fiquei, nossa, como ela fala bem! Eu queria saber falar bem assim. Novamente, você falou muito bem aqui. E é isso. Obrigada, Raquel e Regi, também por estarem presentes. E acho que a gente pode encerrar. Podemos. Eu queria agradecer vocês. Muito parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo. É muito importante esse trabalho de registro, né? E um apoio aí para quem tá entrando. E eu só queria dizer que, assim, também, eu quis fazer essa entrevista fazendo a maquiagem, porque esse ano foi muito difícil para mim. E foi o ano que eu mais maquiei, sabe? Que eu mais fiz maquiagem, que eu mais me montei, assim. Justamente porque a arte é isso, né? Então, também, quem tá entrando aí tem dúvida, porque no meu percurso do The Art, eu sempre tive muita dúvida. Eu quis desistir muitas vezes. Porque ninguém valoriza, o Brasil é foda ser artista, mas se você sente que é isso que te levanta, que levanta outras pessoas, então é isso, gente. Vamos ser artistas, sabe? Não vamos deixar. Porque, no fundo, é isso que eles querem, né? Querem ver a gente desanimada, triste, mas não vamos ficar, não. A gente tá aí lutando, e aí quando eu fico triste, eu faço uma maquiagem, fico linda, perfeita, e parabéns para vocês. Obrigada. Daqui a alguns dias essa entrevista vai estar no nosso canal do CA no YouTube. Aí você pode compartilhar para quem você quiser e divulgar. Tá bom, então. Vou parar a gravação. Gente. Com as bochechas vermelhas de blush, rindo alto ou com uma alça de sutiã aparecendo, principalmente se frouxa e encardida. Estavam imediatamente condenadas. A minha impressão era de que essas mulheres tinham feito algo de errado. Tinham se colocado em evidência fora de hora. Jovens demais ou velhas demais, muito cedo ou muito tarde, no entanto, qualquer mulher poderia se expor ao ridículo se não tivesse cuidado.